Mestre Altíssimo, Mestre Altíssimo e alvo, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem-me piedade de mim, Mestre Altíssimo e alvo, porque sou fraco, porque sou fraco. Sara-me, sara-me, Mestre Altíssimo, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Mestre Altíssimo, até quando? Até quando? Volta-te, Mestre Altíssimo, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembranças de ti, no sepulcro quem te louvará, no sepulcro quem te louvará. Já estou cansado do meu gemido, toda minha força faço. Toda noite faço nadar na minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Mestre Altíssimo já ouviu a voz do meu lamento. O Mestre Altíssimo já ouviu a minha súplica. O Mestre Altíssimo aceitará minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os teus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Louvado seja o teu nome, agora e para sempre, porque tu é bom, o teu amor é infinito. Yahweh, Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, o mar e as estrelas, o sol e a... O sol e a lua, o mar e as estrelas, o sol e a lua, Yahweh. Louvado seja o teu nome, ó Pai Altíssimo. Aleluia. O Cântico dos Salmos, número 6. Aleluia, Yahweh. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Lameque é da geração de Caim. É um dos filhos de Caim. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpas e órgão. E Zilá também teve a Tibal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, a Ada e a Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pesar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7.
E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e assim foi a geração do Altíssimo sobre a terra. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Yahweh me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Altíssimo Yahweh no planeta Terra. Antes do dilúvio isso aconteceu. Esta geração que foi posta em pauta, que houve um resumo final de 490 mil anos, 70 vezes 7, 490 mil anos. E aí então 7. Aleluia! 7 viveu e formou a geração que foi até Noé. Noé foi um dos últimos que viveu no planeta Terra. Yahweh seja louvado. Capítulo 5, eu li antes, capítulo 4 do Gênesis, do versículo 19 até ao 24. E aqui eu vou ler no capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Sete. Este é os livros das gerações de Adão, no dia em que Yahweh criou o homem, à semelhança de Yahweh fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Aí fala depois dessa geração de Sete, geração de Lameque, ou geração de Caim, de 490 mil anos. Adão viveu 130 anos, versículo 3 do capítulo 5. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, e conforme a sua imagem o chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que viveu novamente 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos, e assim foi a geração até o tempo do dilúvio. O capítulo 6 de Gênesis. Aconteceu que, como os homens que começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, vieram os filhos de Yahweh, aqueles seres celestiais, os quais tinham sido enganados por Lúcifer. Viram os filhos de Yahweh, versículo 2, viram os filhos de Yahweh que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Altíssimo: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Imagina a decadência de anos aqui, meu irmão, a qual houve de repente para quem vivia infinitamente. Aleluia, Yahweh. Então, após esses seres celestiais, filhos de Yahweh, eles quiseram ser homens no planeta Terra, porque acharam lindas as mulheres e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E ali então nasceu gigantes, homens grandes, mas sem inteligência, porque aqui eles estavam, na verdade, muitos preocupados para se tornar como homens e não esperaram a ordem do céu da maneira correta.
Mas assim aconteceu. Eles entraram as filhas dos homens, segundo mostra essa escritura, e nasceram homens gigantes. E diz a escritura mais aqui, e porque ele também é carne, porém os seus dias será 120 anos. A decadência foi muito grande, porque eles viviam infinitamente e passaram a viver como homens no planeta Terra. Aqui está muito resumido esses versículos. Terá que compreender segundo a inspiração do Pai Celestial, porque o Pai Celestial é que dará a compreensão exata desses assuntos. Aleluia! Havia naqueles dias gigantes na terra, porque os seres celestiais eram grandes. Adão era grande e as descendências de Adão também eram grandes. Mas um grande o suficiente para não participar da arca. Eram tão grandes que eles não poderiam entrar na arca. E Adão morreu. E muitos das gerações de Adão morreu, mas ficou Noé. Aquele homem era grande, mas não o suficiente para entrar na arca. Ele era um grande, mas o suficiente que cabia na arca. Normalmente, os animais os quais entraram na arca, só para ver, aqui para confirmar, os animais que entraram na arca, todos eram os animais pequenos. Os animais gigantes nem ao menos apareciam aqui, porque eles não mais poderiam viver no lugar onde tinha luz. Eles eram animais que viviam na escuridão. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Yahu entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve naquela antiguidade, os varões de fama. Eles nasceram da mesma forma qual o Messias Yahushua, quando outra vez foi enviado na terra, com capítulo 1 de Hebreus, que diz lá, quando outra vez introduziu o primogênito no mundo, aleluia, Yahu, ele disse, os filhos de Yahu, os anjos, o adorem, os seres celestiais o adorem. E assim foi. Quando ele nasceu de Miriam, ele nasceu dessa forma também. O Espírito do Altíssimo recolheu Adão na sua morte e ficou protegido esse Espírito poderoso. Adão perdeu o seu corpo aqui no planeta Terra e o corpo morreu e pouco ele importou, porque ele tinha um outro corpo reservado depois que ele viesse outra vez. E ele veio outra vez, e foi introduzido primogênito no mundo, e ele veio daquela mesma forma a qual ele entrou no planeta. É claro que foi em uma mulher. Porque ele se tornou homem mortal? Porque ele nasceu de uma mulher que era mortal. Era a geração dele, mas era um ser humano mortal que sofria todas as dores dos seres humanos. E ele pegou todas essas dores dos filhos dos homens e viveu como homem novamente no planeta Terra, para fazer o livramento do seu povo, o qual tinha perdido lá no Éden. Yahu seja louvado. Continuando a leitura no versículo 4 do capítulo 6. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois de quando os filhos de Yahu entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que haviam na terra na antiguidade, os varões de fama. E viu o mestre Yahu que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra,
e que toda a imaginação do pensamento de seus corações era só má continuamente. Então arrependeu-se. Então o Altíssimo, haver feito homem sobre a terra, diz arrependeu, mas não é verdadeiro isso. Ele não arrependeu, apenas houve aqui uma revolta a qual ele é normal de o ter. Então, diz aqui que se arrependeu o Altíssimo de haver formado o homem sobre a terra. Não é verdadeiro isso, porque ele está satisfeito, ele aceitou o sacrifício do seu filho primogênito, ao qual ele criou, gerou como Adão e depois veio como primogênito sobre a face da terra e morreu, e depois de 3 dias ressuscitou e hoje vive com o Pai e vai reinar em breve no período do milênio. Dará poder, o seu grande poder para o seu povo. Aleluia! Para viver reinando no período milenar. Então, disse o Altíssimo: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o ter havido feito. É o que diz aqui, que ele arrependeu de ter feito. Ele não arrependeu. Aleluia e ao Noé, porém, achou graças aos olhos do Altíssimo. Esta é a geração, aleluia, esta é a geração. Noé, porém, achou graças aos olhos do Altíssimo, e essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Yahweh, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui muitas pessoas, para mostrar o seu conhecimento, a sua sabedoria, formam que esses seres, filhos de Noé, eram seres que nasceram mas não, nasceu os 3, foi trigêmeo. Aleluia, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Yahweh, e encheu-se a terra de violência. E muita morte existia no planeta depois que os seres celestiais vieram morar como homem no planeta Terra, porque não havia uma combinação exata das coisas. Mas eles morreram, eles tomaram corpos e viveram como homens e mulheres e morreram. Após ter morrido, eles foram recolhidos seu espírito para com o Pai. E assim o Pai o reservou para a vinda do Messias, a sua segunda vinda no planeta Terra. Quando ele novamente foi introduzido no mundo, os seus filhos estavam nascidos, muitos deles já no tempo dele. Lá no tempo que ele também nasceu, muitos deles já tinham nascido, das gerações de Adão, uma multidão muito grande. E essa multidão, ao qual há de nascer nesse final de século aqui, agora nesse final, vai ter a última geração no planeta Terra. Porque é assim que o Pai determinou, ao começar o milênio, vai começar então uma restauração de todas as coisas. Pois o milênio completará, ao entrar o milênio, vai completar antes 6.000 anos da existência, da criação de Sete. E de Sete o seu tempo termina no 6º ano, o qual é dito que foi dito a Jó: Jó, tu viverás sofrendo por 6 tempos, 6 anos. 6 anos ou 6 tempos tu sofrerás
a morte e muitas coisas acontecerá, mas no 7º milênio, mas no 7º ano, a morte fugirá de ti. O livro de Jó. Aleluia, Yahweh. E o Pai Celestial anunciou o dilúvio a Adão. Anunciou então e disse: Yahweh a Noé, o filho de toda a carne, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de café. Fará compartimentos na arca e a bitumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira o fará, de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E assim o Pai Celestial disse a Noé: haverá uma destruição com água no dilúvio, porque eis que eu os trago um dilúvio de águas sobre a terra. Versículo 17. Para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teu filho, e tuas filhas, e tua mulher dos teus filhos. Aleluia! E teus filhos contigo. E de tudo o que vive debaixo de toda a carne, todos de cada espécie, meterás na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. Serão das aves conforme a sua espécie, e todos os animais conforme as suas espécies. E assim ordenou o Pai, dizendo: de todos os animais os quais haveriam de entrar na arca, para ser livre da morte, porque teria que livrar Noé. E Noé teria que trabalhar e construir essa arca durante quase 100 anos. Quase 100 anos ele saiu da arca. Ele estava na geração dos 601 anos da sua vida. Quando ele saiu da arca, Yahweh seja louvado, agora e para todo sempre, porque Noé, ele aguentou o dilúvio e esperou 1 ano dentro do dilúvio, tomando as águas de chuva, as chuvas, e caindo chuvas e mais chuvas. E ele ficou dentro da arca, suportando o balanço e os trovões e os relâmpagos, os terremotos, as coisas que haveriam de ter. Mas aquela arca ficou firme, conforme ele fez, segundo a ordem divina, a ordem do Pai Celestial, que assim o instruiu. E assim o foi. Noé entrou na arca. Com esse capítulo 7 de Gênesis, continua falando a respeito dessa arca. Até que veio o tempo de ele sair da arca. E assim continuou a sua vida. A geração de Sete viveu 100 anos, teve um filho 2 anos depois que saiu da arca. E assim continuou uma geração sobre a terra, a geração de Sem, Cã e Jafé sobre a terra. Aleluia, Yahweh, porque tu é bom, ó Pai Celestial. Louvado seja o teu nome para todo sempre. E assim então continuou o livramento. O Pai confirmou esse livramento a Noé. Noé já não morreu mais ali. Por causa de águas, por causa da perseguição que era terrível de grande,
das gerações de Caim, que perseguia eles. Era muito grande a perseguição. E houve uma mistura de seres celestiais com as gerações dos seres aqui na terra, da criação de Adão, da geração de Adão. Mas ele deixou a sua geração crescer e multiplicar, mesmo misturada. Mas assim foi. E houve a destruição e todos morreram. Mas aqueles receberam os julgamentos, a sentença deles. Aqueles que eram seres imortais, todos morreram. Quem era ser mortal ali não escapou ninguém nas águas do dilúvio. Só escaparam aqueles que eram imortais. Louvado seja Yahweh. Porque o Altíssimo é bom, o Altíssimo é piedoso, mas ele, quando tem algo a fazer, assim ele faz. Mas aquele dilúvio foi promovido pelos atos das iniquidades daqueles seres celestiais que corromperam a terra, e os gigantes que morreram, e muitas coisas modificou o clima de uma forma horrivelmente grande, muito maior do que a qual está em nosso planeta. Hoje, a corrupção é muito grande que os homens destroem o clima, destrói a natureza, destrói as árvores, destrói as criações dos animais e destrói a própria vida. A vida dos seres humanos em nosso tempo está sendo destruída muito. E ali o dilúvio veio, exato porque houve a modificação no clima, um transtorno horrível na natureza daqueles seres que tinham o instinto apenas de matar. Era um instinto horrível. Eles usavam isso. Eles tinham muito isso, de matar as pessoas as quais eles queriam que morresse. E assim, meu Pai Celestial, Yahweh, venha abençoar-me, a mim e a todo o teu povo nesse planeta. E venha livrar o teu povo agora nesse período que vai começar o milênio. Vem conceder, ó Pai Celestial, o teu poder ao teu povo, para teu povo viver e reinar contigo. No período do milênio, segundo a tua presença, a tua força nos seres humanos, os quais irão converter a ti e entregar a vida a ti, e os quais hão de ressuscitar, os quais morreram no tempo do teu filho, o Messias, Yahushua, quando ele veio pela segunda vez. Ele nasceu em Meira com Maria e morreu. Depois de 3 dias ressuscitou e passou depois de ressuscitado 40 dias juntamente com seus seguidores. E ali ele deu todas as instruções, as dicas, os ensinamentos perfeitos para eles poderem manter a vida no planeta por um bom tempo. E assim aconteceu. No dia de Pentecostes eles foram revestidos de poder. E aí então fizeram a obra maravilhosa. Viveram bastante tempo, o suficiente para divulgar esse reino e estabelecer a presença do Messias no planeta Terra. Mas veio então a profecia se cumprindo, e o inimigo veio e destruiu o povo Yahodim, porque o povo judeu era chamado de Yahodim, e eles foram destruídos por causa da sua corrupção, a qual eles associaram aos romanos naquele período para matar o seu filho, o filho do primogênito do Pai Celestial. Aleluia, Yahweh. E foi uma morte muito horrível. Aleluia. Ali naquele tempo tinha um homem chamado
Aleluia, Yahweh. Ele foi julgado naquela noite. Aquela noite passou a noite de julgamento para ele. A condenação foi muito grande. E havia um homem chamado Barrabás, que ele chamava de Barrabás, ao passo que o nome dele era chamado Jesus. Quem ler a história vai achar isso nas histórias antigas. E esse homem era um malfeitor que lutava contra os governantes e gostava muito de matar pessoas também. Mas o povo escolheram livrar a Barrabás do que livrar o Filho do Altíssimo. Aleluia, Yahweh. Ali estava governos, ali estava autoridades governamental para julgar o Filho do Altíssimo, porque disse ele que era filho do Altíssimo. Eu sou um filho do Altíssimo que estou no planeta Terra em nome de Yahushua, porque assim é. Quem não for filho do Altíssimo não entrará no seu reino. Aquele que confessa o Filho do Altíssimo em carne, com certeza entrarão no reino do céu. E confessar o seu nome, Yahushua, em carne, entrará no reino do céu. Quem não confessar o nome do Filho e não confessar que ele veio em carne, ou ele está na sua carne, o seu poder, a sua inspiração, os seus objetivos, esteja localizado, centralizado em si, na pessoa a qual está determinado a viver para servir ao Rei do céu. Na verdade, quem não confessar esse Espírito na carne, com certeza, não entrarão no reino do céu nunca, porque o Espírito do Altíssimo é a presença do seu poder nos seres dos seus filhos. É uma ligação íntima e perfeita dos seus filhos com ele. Yahweh seja louvado. Porque é assim. Quem confessar o Filho que ele veio em carne, quem confessar com certeza, entrará no seu reino. Quem não confessar o seu Espírito na carne, com certeza não entrarão no repouso do Altíssimo, que é o período do milênio. É um período de paz do milênio, porque aqueles que ali entrarem não morrerão. Aqueles que se converterem inteiramente, com certeza, não passarão pela morte,